tem uma visão extremamente importante lá no livro de Daniel. E essa visão é a visão que Nabucodonosor tem. Você lembra aquela estátua que ele sonha, tudo aquelas coisas que estão acontecendo ali. E no meio de tudo isso, Daniel ele chega correndo risco de morte se ele não falasse sobre aquela visão, mas Deus fala com ele e faz com que Daniel tenha o sonho que Nabucodonosor teve. E assim, agora, nesse momento, Daniel está capacitado para ir lá e falar, porque ele recebeu um sonho. Deus dá esse sonho, essa capacidade para ele, e é algo que ele tem e ele fala. E ele fala, olha, o sonho não é meu, o dom não é meu, mas Deus me concedeu a oportunidade de sonhar o sonho que você teve. E o que você viu no seu sonho foi isso aqui. E ele começa a falar sobre várias coisas que ele teve no sonho, e dentro dessas coisas, no momento final, depois de toda essa estátua estar pronta, até os pés de barro misturados com ferro e tudo aquilo acontecendo ali, ele explicando cada um dos significados dos reinos e tudo mais, ele fala, então, vai vir uma pedra. E uma pedra que ela não foi feita com o auxílio de mãos humanas, e ela vai esmiuçar todos os reinos. E esse é um ponto extremamente importante. Vem uma pedra que ela desenvolve algo completamente diferente, porque ela destrói a estátua inteira e depois disso ela cresce e ela não para de crescer. E ela se torna completamente assim, um reino que fica para sempre. E aí a pergunta que fica é, tá, mas o que significa isso? E Daniel fala sobre os significados, fala sobre tudo isso. Só que lá na frente, Pedro, ele vai olhar para essa ideia de pedra, para essa ideia de reino que começa, que é um reino que é estabelecido por Deus e que não tem nada relacionado com o auxílio de mãos humanas para esse início do reino, e a gente começa a olhar e falar, pera, ele começa a falar, Pedro, Jesus é uma pedra e representa essa pedra angular. Mas depois disso ele fala assim, então, e agora nós que aceitamos a Cristo temos um papel a desempenhar. E qual que é o nosso papel? Sermos pedras vivas. Se liga só, ele diz assim, à medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada por todos os homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Aqui ele está falando sobre Jesus. E aqui depois no decorrer dos versos ele começa a falar mais sobre isso, mas ele fala assim, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui ele faz a ideia de uma construção e de que no início dele ele vai apresentar aqui nos versos seguintes que Jesus é essa pedra angular, a base onde nós estamos ali nessa base e nós estamos sendo construídos como parte do corpo de Cristo, como um templo vivo, como uma casa espiritual. E aqui a gente começa a perceber o nosso papel como corpo de Cristo. Todos nós que aceitamos a Cristo temos um papel a desenvolvermos. Por quê? Porque somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se você antes pensava que ninguém não somente te aceitava ou que você se sente rejeitado em muitos sentidos diferentes, comece a entender que se você aceitou a Cristo, você faz parte de algo muito maior, de uma construção muito maior, e uma construção que começa com você, no seu coração e na maneira como você vai viver essa vida, em contato com outras pessoas que também estão buscando serem cada vez mais parecidas com Cristo. Por isso hoje o meu convite para você é que você se permita ser essa pedra, esse início do reino na vida de outras pessoas, para que através de você elas conheçam esse reino e essa casa preciosa que é a casa de Deus.